Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, o filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, o filho de Dodô, o filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente para tomar os despojos. E depois dele, Samá, o filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Versículo de número 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer: Deus vai falar comigo nessa noite. Eu tenho certeza que realmente Ele vai falar com você nessa noite. Eu tenho muita certeza disso. Amém. Davi foi um rei. Mas antes de Davi ser um rei, Davi era um homem comum, como eu, como você. Mas ele era um homem que tinha uma unção de Deus especial sobre ele. E todos aqueles que têm uma unção de Deus sobre a vida deles, eles são invejados. Quando Deus vem sobre uma pessoa, pessoas têm inveja. Quando Deus prospera uma pessoa, pessoas passam a ter inveja. E porque tinham inveja dele, o perseguiram. E ele teve que sair da sua terra, do meio do seu povo. E foi para uma terra longínqua, se refugiar para que não fosse morto. Ali ele encontrou alguns homens, cuja Bíblia os chamava de os renegados, os marginalizados, homens que ninguém queriam, homens que viviam como endividados, amargurados de espírito, problemáticos, foram expulsos da sociedade. Foram expulsos. E se ajuntaram numa caverna. E aqueles homens só faziam uma coisa: cachaça de manhã, de tarde e de noite. Porque eles não tinham futuro, eles não tinham expectativa de vida, eles não tinham nada. E Davi se ajunta a esses homens. E ao se ajuntar a esses homens, a Bíblia diz que Davi se faz chefe deles. E Davi conviveu com aqueles homens e deu a eles treinamentos. Davi ensinou aqueles homens a manejar a espada. Ensinou aqueles homens a usar as lanças, as flechas, escudo. Davi fez aquele bando de marginalizados, homens guerreiros, valentes. Os meses se passaram, o tempo passou.
Davi agora é proclamado rei de Israel. E quando Davi vem de encontro à sua coroa, ao seu cetro, ao seu trono e ao seu manto, e a ser ungido e reconhecido como rei, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado daqueles que eram os marginalizados. Agora, aqueles que eram ninguém são considerados como os valentes e os príncipes do rei Davi. Eles assumem posição de destaque na sociedade, assumem posição de comando no exército, se tornam líderes de líderes. E esses homens fazem coisas incríveis. Quando você lê a história de Davi, você lê a história dos embates, das batalhas, das guerras, das vitórias, havia uma equipe por detrás deles. Segundo Samuel, capítulo 23, começa a falar a história destes homens. Narra a história dos principais. E o que aconteceu com eles? Eu gostaria de meditar com você um pouco sobre, não todos, mas alguns deles. E mostrar o que Deus é capaz de fazer na sua vida. O que Deus pode fazer através de você. O que Deus pode usar você no seu contexto de vida, na sociedade aonde você vive. O que Deus pode te honrar com dupla honra. Aqueles homens eram ninguém. Ninguém. E de ninguém eles se tornaram príncipes. Eu gostaria de começar falando sobre esse primeiro aí, do versículo 8. Josebe Bassebete, o filho de Taquemone. Esse homem, a Bíblia diz que quando todos fugiram, ele lutava bravamente. E ele lutou contra 800 filisteus. E ele venceu aquela luta. Ele venceu aquela guerra. Mas a maior guerra que ele venceu não foi o momento em que ele lutava contra aqueles homens, mas foi momentos antes de iniciar a luta. Porque antes de qualquer batalha que eu e você enfrentemos, primeiro, nós temos uma guerra interna, uma batalha dentro de nós, uma guerra contra algo chamado medo. Muitos de nós fomos derrotados, não pelas circunstâncias, não pelas batalhas, porque nem lutamos. Muitos de nós fomos derrotados antes que a guerra mesmo iniciasse, quando eu e você decidimos desistir de lutar. Perdemos a batalha para o medo. Esse homem, ele venceu o maior inimigo, o medo de tentar. Diga comigo, medo de tentar. Esse é o maior inimigo. Muitas coisas ainda não aconteceram com você, porque você não venceu o medo de tentar. Muitas promessas de Deus estão próximas a você, estão rentes a você, mas ainda não estão em você, porque você ainda está preso. Você ainda está preso pelo medo de tentar. Quando esse homem tentou, Deus usou poderosamente a vida dele. Se você não tentar, se você não agir por fé, você vai ser um eterno perdedor. A vida não tem compaixão com quem tem medo de tentar, mas não tem mesmo. Se tem uma coisa que eu não quero levar para a minha velhice, eu não quero me tornar um velho idoso, não quero me tornar um homem idoso e me arrepender na minha idade de não ter tentado. Eu oro a Deus, Deus, quando eu morrer, eu quero morrer vazio. Vazio de todas as possibilidades de tentativas. Eu não quero levar para o meu túmulo tentativas que eu poderia ter feito e não fiz. Como pastor, eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu já acompanhei pessoas no leito da morte. Eu acompanhei homens, acompanhei mulheres. Alguns morreram
nos meus braços. Eu estava ali naquele momento. E a coisa que mais me apavora, quando eu lembro dessas mortes, foram que eles me falaram momentos antes de morrer. E muitos deles diziam o seguinte: pastor, eu me arrependo. Pastor, eu trago comigo um arrependimento muito grande. Ah, se eu pudesse voltar atrás. E essas pessoas, então, elas começam a soltar, a desabafar, a falar aquilo que as incomoda. E para minha surpresa, grande parte delas não se arrependem do que fizeram. Elas se arrependem daquilo que poderiam ter feito, mas não fizeram. Essas pessoas trazem consigo essa dor. É uma dor que eu não quero. É uma dor que eu não quero para a minha vida. Eu não quero estar na beira da morte e dizer: eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito aquilo outro. Eu não quero levar isso comigo. Eu quero morrer vazio, vazio, vazio. Há quem diga que o lugar mais rico da cidade de Formiga é o cemitério. Porque lá estão enterrados sonhos que nunca foram ousados. Projetos que nunca foram tirados da gaveta. Lá estão enterrados tentativas que não foram tentadas. Porque pessoas tinham medo do que os outros iriam falar. Eles traziam consigo uma dúvida: e se der errado? Eu não quero isso para a minha vida. A Bíblia diz de um outro homem, versículo 9 e 10. Eleazar. Quem foi Eleazar? Foi um homem que lutou tanto que a espada ficou presa na mão dele. A espada passou a fazer parte do corpo dele. Ele não soltava a espada. Eles tentavam, mas eles não conseguiam. A espada estava presa. Tamanha a força, o ímpeto, o foco que esse homem colocou naquele momento que ele estava lutando. O foco era tão grande, ele esqueceu que existia o mundo. Ele só via uma batalha e ele precisava vencer. Ele colocou todas as forças ali. Tudo o que ele tinha, ele colocou naquela luta. Por isso, quando terminou e ele venceu, a espada não saía da mão dele. A pergunta que eu faço é: você tem vivido com toda a sua intensidade? Você tem gasto todas as suas forças naquilo que você de fato acredita, naquilo que é uma convicção do seu coração? Há uma parte da ciência que diz que nós não gastamos, não usamos nem 10% da nossa capacidade mental e da nossa força. Um dia alguém disse: se o elefante, você já viu um elefante no circo? Você já viu o que eles fazem com um elefante? Cara, é enorme um elefante. Não tem mais elefante no circo, mas quando você vai num lugar onde tem um elefante, é enorme o elefante. Mas ele fica preso por uma cordinha, uma correntinha, prende aquele imenso animal. E aí alguém olha para aquela situação e diz assim: se o elefante soubesse a força que ele tem, ele seria o dono do circo. O mesmo, Deus nos céus olha para a terra, para você e para mim, naqueles momentos de adversidade, naqueles momentos de dores, naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos que nós oramos e dizemos: Deus, eu não aguento mais, tira minha vida, nada mais tem sentido, Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, eu já não suporto sofrer mais. Naquele momento, eu fico imaginando Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: ah, se o meu filho soubesse a força que ele tem, ah, se ele soubesse o que eu coloquei dentro dele. Esse homem, ele lutou com todas as forças que ele possuía. A luta acabou.
e ele não largou a espada. Diga comigo, a luta acabou e ele não largou a espada. Mesmo tendo a luta acabado, ele continuou com a espada na mão. O que me chama a atenção é que muitas pessoas, no meio da guerra, a primeira coisa que eles fazem é largar a espada. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo porque no momento que você está passando a maior dificuldade, que você está passando pela sua maior luta, pela sua maior prova, eu não entendo por que você se afasta de Deus. Momento nenhum a gente deve se afastar de Deus. Mas se tem um momento que eu posso chamar de o momento, é o momento que eu mais preciso. Quanto maior é a luta, mais tempo eu deveria passar prostrado nesse lugar. Quanto maior é a opressão, a batalha, o peso que está sobre mim, mais eu deveria me encontrar aqui, buscando força. Porque é só aqui que eu encontro Ele me dizendo, quando você pensa que você é fraco, aí é que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É justamente nesse momento de fraqueza que Ele diz assim para mim e para você, diga ao fraco, eu sou forte. Você tem largado a espada? Eu não entendo. Quando pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu vou entregar minha célula, não vou liderar mais. Por quê, irmão? Pastor, estou passando tanta luta, eu vou entregar minha célula. Ei, eu não entendo. Pastor, eu vou dar um tempo, eu não vou ser mais obreiro na igreja. Por quê? Eu estou passando tanta luta. Pastor, eu vou dar um tempo, eu não vou tocar mais, eu não vou cantar mais, porque eu estou passando tanta luta. A minha inteligência não alcança isso. É justamente nesse momento que você deveria se empenhar mais. É nesse momento que você deveria dizer, a partir de agora, eu vou ser o obreiro que eu nunca fui na minha vida. Eu vou ser o líder que eu nunca fui na minha vida. Eu vou cantar como eu nunca cantei na minha vida. Eu vou ministrar como eu nunca ministrei na minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho aprendido uma coisa. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Quando eu me entrego a Ele, Ele se entrega a mim. Quanto mais eu me empenho para Ele, Ele diz, filho, deixa isso aí é problema meu. São as chamadas guerras do Senhor. Guerras do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Existem as minhas batalhas e existem as batalhas do Senhor. A Bíblia fala das batalhas do Senhor. A Bíblia diz para o próprio Davi que ele deveria lutar as guerras do Senhor. Há uma outra passagem que envolve outros personagens que estavam diante de uma guerra muito grande e eles não tinham como vencer, e Deus diz, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Eu pelejarei por vós. Quando você peleja por Deus, Deus peleja por você. Amém? O outro foi Samar. Quem foi Samar? Samar foi um homem que tinha um campo de lentilha. Campo de lentilha? Era algo inexpressível. Era algo que tinha um valor muito baixo. Valia nada, absolutamente nada. Valia nada. E quando os filisteus vieram, todos fugiram. Deixaram suas casas, seu patrimônio, seus carros de bois, seus camelos, fugiram. Eles tinham coisas muito grandes e caras, e eles fugiram. O Samar tinha um campo de lentilha. Não valia nada. E o Samar se colocou no meio daquele campo de lentilha e disse, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou dar a minha vida por isso aqui. E eles disseram, Samar, foge. Foge, porque isso daí não vale nada. Quando Deus faz uma transformação na vida da gente, como fez na vida desses homens, eu digo, a primeira é, você perde o medo de tentar. A segunda é, você luta com todas as suas forças. E a terceira é, você passa a dar valor naquilo que é seu.
Você passa a dar valor nas suas conquistas. Não valia nada para as pessoas, mas para Samar era tudo o que ele possuía. Entenda isso. Dê valor naquilo que você possui. Mesmo porque Deus, Ele jamais usa aquilo que a gente não tem. Ele só usa aquilo que a gente tem. Você entendeu? Eu vou repetir. Dê valor naquilo que você tem. Porque Deus usa aquilo que você tem. Deus não usa aquilo que você não tem. Jesus estava diante de uma multidão. Esse povo estava com fome e precisava alimentá-los. Jesus pediu aos discípulos que providenciassem alguma coisa. E eles chegaram ali com 5 pães e 2 peixinhos. Então o que Deus fez? Operou o milagre da multiplicação. E todos eles comeram. Deus usou aquilo que eles tinham. Moisés, para abrir o mar vermelho, ele não tinha nada. Um cajado. Foi o que Deus usou. A viúva cujos filhos, lá em 2 Reis, estavam sendo vendidos para pagar a dívida, só tinha um pouquinho de azeite. E foi o que Deus usou. A pergunta que eu te faço é: o que você tem? O que você tem? Dê valor nisso. Porque é justamente isso que Deus vai usar. São suas habilidades, seus dons, sua capacidade, aquilo que você conquistou, aquilo que você tem. Pode não valer nada para ninguém. Pode não valer nada para os outros. Mas para você é sua terra de lentilha. É o seu campo de lentilha. Se coloque no meio disso e lute bravamente. Defenda, porque é seu. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã, eu falava com os líderes sobre uma cena que eu vi um dia. Eu estava viajando e eu me deparei com um fusquinha cinza. Ele deve ser meia alguma coisa. Meia. Meu Deus, meia. O fusquinha, ele tinha um arame que amarrava o para-choque. O arame passava por ali, entrava na tampa traseira e voltava. Eu penso que para o dono abrir a tampa, ele tinha que tirar o para-choque. De lá, o Fusquinha, ele tem uma, sabe, o Fusquinha tem uma coisa que os carros novos morrem de inveja. Eu vou te contar o que é. Quando você abre ali o vidro do seu carro, você está viajando, você abre o vidro, eu tenho uma inveja do Fusquinha, porque ele tem um negócio que você faz assim, ó, e o vento entra de lá e vem aqui na cara da gente, ó. Vocês lembram desse negócio? Eu não sei o nome, quebra-vento? Quebra-vento. Eu acho que os caras, quem é a Ferrari perto do Fusquinha? O quebra-vento daquele carro estava colado com Durepox. O carro estava todo embaçado. A sensação que eu tinha, que quem emassou o carro daquela família, não foi um lanterneiro, foi um pedreiro. Ele deve ter chapado massa. Pensa num carro velho, soltava uma fumaça, não tinha cabimento. Mas dentro daquele carro, tinha um homem dirigindo, uma mulher sentada ao lado, e uns meninos no banco de trás. E pensa a alegria desse povo. Eles estavam super felizes ali dentro. E atrás, eu esqueci de contar, no vidro traseiro, tinha um adesivo assim: é velho, mas é meu. Esse Fusquinha pode não valer nada para mim. Pode não valer nada para você. Mas é o campo de lentilha daquele povo que estava ali dentro. Eles têm uma história para contar daquele Fusquinha. Eu tenho certeza que aquele Fusquinha um dia
foi motivo de eles levantar a mão para o céu e falar: Deus, obrigado por esse milagre que o Senhor nos deu. Porque era com aquele fusquinha, que talvez não vale nada, que o povo às vezes vindo na rua até ri, zomba e critica, mas que transportava aquela família para lá e para cá. Não vale nada para mim, não vale nada para você, mas para aquelas pessoas ali, é o campo de lentilha delas, é a conquista delas. Aquilo ali tem uma história que precisa ser respeitada. Se você não respeita a sua própria história, como é que você quer que a gente respeite? Aquele homem, ele se colocou no meio daquele campo de lentilha, e ele defendeu, ele lutou bravamente com aquilo ali. Versículo 20, versículo 21. Um homem chamado Benaia, olha o que ele fez. Ele luta com um leão no tempo da neve, e ele usa o cajado, toma a lança do egípcio e fere o egípcio com a própria lança. Sabe, quando eu leio sobre esse homem aqui, o que vem na minha mente é que esse homem tinha uma criatividade fora do comum. Porque, convenhamos, lutar com um leão não dá. Mas lutar com um leão na época da neve, o leão não tem comida. O leão está a pele e osso. Quer dizer que aquele homem, ele esperou, ele aguardou o momento para lutar contra aquele leão. Provavelmente aquele leão deve ter passado raiva demais nele. Quantas vezes ele saiu para caçar, o leão chegou primeiro, tomou a caça dele. Ele teve que sair correndo e deixar comida para o leão. Mas, como diz o bom e velho ditado, um dia é o dia da caça, outro dia é o dia do caçador. E ele esperou a neve, e ele venceu. E disse que ele tinha um cajado, o egípcio tinha uma lança. Lembra do que eu disse agora há pouco? Deus não usa o que você não possui. Deus usa aquilo que você possui. E Deus então resolveu usar aquele homem. Ele pega seu cajado e maneja o cajado, toma a lança do egípcio e fere o egípcio naquela batalha. Aquele homem usou uma coisa que Deus nos deu, que se chama criatividade, capacidade de criar, capacidade de pensar, de gerir ideias, gerar ideias, gerar e depois gerir, porque a bem da verdade, se eu não gerir as minhas ideias, eu perco meu foco, porque foco não é ter um monte de ideia, foco é ter uma ideia só e persegui-la. Eu li um artigo uma vez que muito me chamou a atenção. Eu estava lendo sobre um homem que tinha uma família maravilhosa. E esse homem precisava sustentar a sua família. E ele montou uma loja. Não era uma grande loja, era uma pequena loja. E ele comprou, trabalhando ali, ele conseguiu comprar o imóvel. E ele tinha sua lojinha ali. Dali, ele estava prosperando. Dali ele sustentava a sua casa, dali ele já comprou a sua própria casa, ele comprou o seu carro, dali ele já pagava uma faculdade para os seus filhos. Mas veio uma grande loja, uma empresa muito grande, e começou a comprar tudo ali naquele bairro, naquele quarteirão, e foi comprando todos os imóveis em volta. Eles iam montar um hiper supermercado. Negociou com todos e todos venderam. Mas aquele homem não quis vender. E eles disseram: se você não vender, você vai morrer de fome. Por quê? Porque nós vamos colocar uma mega loja aqui. E ninguém vai comprar de você. Porque você não tem preço para concorrer conosco. Nós compramos muitas mercadorias de uma vez. Compramos carretas fechadas. Você não vai conseguir. E ele disse: mas eu não vou vender. E o tempo passou, e eles construíram uma hiper loja, algo muito grande. E aquele homem ficou ilhado ali.
E o tempo começou a passar, e ele começou a perder a sua clientela, sua freguesia. E ele entrou numa situação muito difícil. E um dia ele orando a Deus, Deus me dá uma ideia, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, eu tenho minha família, eu não posso abrir mão disso aqui. E aí ele teve uma ideia maravilhosa. Ele foi lá na lojinha dele e colocou espelhos, vários espelhos na loja. Não sei se você já entrou num lugar que tem muito espelho, dá uma sensação de profundidade. Vou fazer uma propaganda para você. Está aqui o Juninho, conhece isso, é gerente do Ricardo Eletro, né, Juninho? Está vendo? Fazer propaganda do Ricardo Eletro para ele aqui. Eu vou te contar uma coisa, viu? Depois eu vou lá, você me dá um brinde. E aí, aquele homem colocou lá a sua loja cheia de espelhos. E ele mudou o nome da loja. Sabe o que ele colocou na frente da loja? A loja dele mudou de nome. A loja dele passou a se chamar Loja Entrada. Todo mundo que chegava para ir ao hipermercado, aquele mega supermercado, quando eles chegavam ali, eles viam a placa, entrada. Eles entravam na loja dele. E ao entrar na loja dele, eles começaram a comprar. E ele começou a prosperar. Ele foi prosperando. Veio uma crise. O supermercado, o mega, hiper, entrou numa situação muito difícil. Sabe o que ele fez? Foi lá e comprou. Sabe de uma coisa? Eu e você precisamos entender que todos esses homens, aquele que não desistiu de tentar, aquele que lutou a ponto da espada ficar presa à sua mão, tanto quanto aquele outro que defendeu o seu campo de lentilhas, como este que usou da criatividade para vencer, todos eles tinham algo em comum. Todos eles tinham algo em comum. Algo que eles precisaram e que eu e você precisamos. Pastor, o que eu e você nós precisamos? O quê? O que esses homens tinham em comum? Quando você começa a olhar para a vida daqueles homens, você fica perguntando como? Como ele venceu 800? Como aquele outro lutou tanto que a espada ficou presa na mão? Como que o outro conseguiu vencer a batalha defendendo o campo de lentilha? Como que o outro venceu o leão na neve e um egípcio treinado em guerra? Como? Como eles conseguiram força? Como eles conseguiram habilidade? Como eles conseguiram ideia? Como? Essa pergunta de como eles conseguiram é a mesma pergunta que você tem feito. Como eu consigo? Como eu consigo ser feliz? Como eu consigo ter paz na minha vida? Como eu consigo ser uma pessoa saudável? Como eu consigo ser uma pessoa próspera? Como eu consigo ser uma pessoa bem-sucedida? Essa é a pergunta que o mundo faz. Como? Como eu vou conseguir? Como eu vou me curar dessa doença? Como eu vou ter paz com os meus filhos? Como eu vou conseguir ter um casamento abençoado? Como? É simples. É buscar o que aqueles homens tinham em comum. E o que aqueles homens tinham em comum? Todos eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham um porquê. Diga comigo, porquê. Diga comigo, eles tinham um porquê. Quando você tem um porquê, você sempre encontrará um como. Quando você tem um porquê na sua vida, e quanto maior for o seu porquê, mais possibilidades de como você terá na sua vida. Mas enquanto o seu porquê for pequeno, o seu como será pequeno também. Quando você encontrar um porquê eu devo fazer isso, um porquê eu devo servir a Deus, por que eu devo frequentar a igreja, por que eu devo orar, por que eu devo jejuar.
quando você tiver a convicção do porquê, você pode ter certeza, os comos começarão a aparecer na sua frente. Sabe qual é o problema das pessoas? É que, antes de qualquer coisa, elas querem saber o como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou fazer aquilo outro? Eu te digo uma coisa, não pense em como você vai fazer. Pense no porquê você tem que fazer. Por que você precisa fazer? Porque quando você tem o porquê, a primeira coisa que desaparece da sua vida são as desculpas. Porque quem tem um porquê, não tem desculpa. Um dia eu estava assistindo um programa de televisão e mostraram lá um caso. Uma família, o pai tinha uma oficina mecânica no lote ao lado da casa. E eles tinham um filho, uma criança. E eles estavam ali, o pai estava trabalhando num carro, e ele teve que tirar as rodas do carro. E o funcionário colocou ali um toquinho para segurar o carro estava meio que no ar. E o menino saiu de casa, a mãe não viu, foi para o lote ao lado, foi brincar na oficina do pai. O pai tinha saído. Quando de repente aquele barulhão e um choro, a mãe sai correndo. Quando ela chega na oficina, a criança debaixo do carro, o carro caiu em cima dela. Aquela mulher, do jeito que ela chegou, ela já enfiou a mão naquele carro, ela levantou o carro. Lá tinha vários homens, eles não estavam conseguindo levantar o carro. Aquela mulher chegou, ela pegou a frente do carro, ela levantou, e eles tiraram o filho dela. Quando tudo aquilo passou, ninguém estava entendendo. A pergunta era, de onde você tirou essa força? É simples. Ela tinha um porquê. É o meu filho. Quem está entendendo? Quando você tem um porquê, você tira a força, você não sabe de onde. Quando você tem um porquê, você arruma recursos financeiros que você jamais pensou que um dia você era capaz de ter. Você aumenta, você dobra, você triplica a sua renda, porque você tem um porquê. Quando você tem um porquê, e isso é uma convicção, é uma fé no seu coração, ninguém pode te deter, porque você tem um porquê. Mas se você não tem um porquê, você vai ter desculpa. As pessoas querem fazer regime e não conseguem. As pessoas querem sair da obesidade e não conseguem. As pessoas querem sair de uma vida sedentária e não conseguem. E elas sempre dizem, não, eu não consigo parar de comer açúcar, é gostoso demais, isso é bom demais, gente. Não, eu não consigo parar com aquilo. Não, eu não tenho tempo de praticar um exercício, eu não tenho tempo. Realmente. Não, eu não consigo, eu não tenho como fazer isso. Mas um dia, essa pessoa sofre um infarto. É levado para o hospital. Ligam-se todos aqueles aparelhos nela e ela fica em coma. 3 dias em coma. Praticamente é um milagre. Os médicos chegam a ponto de dizer, nós ressuscitamos ele. Quando ele volta, vira maratonista. Fica chato com comida. Ninguém aguenta ficar perto. Por que antes ele não conseguia e agora ele consegue? Porque agora ele tem um porquê. Tudo o que você precisa na vida é de um porquê. Um porquê. E aí, eu termino te fazendo uma pergunta. Por quê? Qual é o seu porquê? O que te motiva todos os dias? O que te faz levantar? O que te faz erguer a sua cabeça? Se não Deus. Eu e você precisamos entender que nós não podemos morrer sem viver a vida que nós nascemos para viver.
a vida que Deus planejou para nós. Há um porquê de servir a Deus. Há um porquê de entregar a vida para Deus. Há um porquê. Mas se o seu porquê em relação a Deus é desse tamaninho, é assim que será a sua convicção. É assim que será a sua fé. E é assim que será a sua força quando as batalhas da vida vierem. Mas se o seu porquê for forte, como algum tempo atrás nós vimos na televisão, o Estado Islâmico entrando em países ali como na Síria, e pegando cristãos, e falando, olha, nega Jesus, senão você morre. Aquelas pessoas ali foram decapitadas, fuziladas. Outras foram colocadas em jaulas e descidas dentro de tanques de água. Eles morreram, porque eles tinham um porquê. Essa é a pergunta que eu termino. Qual é o seu porquê? Se você não tiver um porquê, os seus dias aqui na igreja estão contados. Um mosquito vai te tirar da igreja. Ah, não vou lá na igreja batista mais não. Mas por quê? Não, tem um mosquito que voa lá na hora que o pastor Alvim está pregando, me chama a atenção. Aí eu desanimei por causa daquele mosquito, não volto lá mais. Quando você não tem um porquê, tudo é motivo de desistência. Observe as coisas que você começou na vida e não deu continuidade nelas. Observe as coisas que você desistiu ao longo da sua vida. Observe, todas elas, você desistiu porque no fundo, você não tinha um porquê. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento.